Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma semana de atividades e desta vez a gente vai tratar de um tema, a gente vai tentar relacionar ideologia à questão de gênero e sexualidade, tá? Quando a gente fala de ideologia, o primeiro conceito que aparece, vocês por colocarem ideologia dentro do Google, vocês vão ver que vai aparecer o Karl Marx, tá? Ideologia por Marx é uma lente que distorce o mundo, uma espécie, quase uma venda que impede com que a gente enxergue a realidade, enxergue a desigualdade social, que a gente enxergue os problemas que existem na sociedade e, portanto, não lute para resolver isso. Ideologia em Marx está ligada à alienação. São dois conceitos que se articulam dentro da perspectiva marxista, tá? Aqui a gente não vai olhar as coisas a partir da ótica marxista. Por quê? Porque tem coisas mais sofisticadas, talvez, que o Marx. Não que o conceito do Marx seja errado, mas ele tem o seu valor para alguns temas, né? Para algumas coisas, ele tem um grande valor. Mas tem um outro autor chamado Mannheim, que ele segue em outro sentido. Ele entende mais ou menos como Marx, mas ele tece algumas críticas e ele sofistifica, ele deixa mais sofisticado o conceito marxista. Para o Mannheim, existe a realidade, tá? A gente interage com a realidade, mas a gente constrói categorias na sociedade que tornam esta realidade, que permite que a gente encare, enxergue essa realidade de uma forma diferente. Essas características, elas são um pensamento quase místico que a gente tem, que a sociedade constrói para tentar dar ordem àquela sociedade. E isso vai permeando a mente das pessoas. Essas categorias, elas vão constituir a forma de ver o mundo das pessoas, então elas vão, de certa forma, distorcer um pouco a realidade, porque a gente não tem acesso a uma realidade tal como ela é, mas elas interagem com essa realidade, dando sentido a ela. Então, quando a gente pensa em ideologia, para o Mannheim, ela não é um falseamento completo da realidade, mas ela é digamos, uma relação entre uma cultura, entre uma ordem cultural e entre a realidade. É uma cultura dando sentido à realidade. Cada época tem uma cultura. Cada época constitui uma forma de ver a realidade. E entender como cada época constitui essa forma de ver a realidade é importante para entender a cultura e como as coisas funcionam e por que elas funcionam. Então, quando a gente pensa no nosso tópico aqui em gênero e sexualidade, se a gente não entende a cultura de uma época, fica muito difícil entender essas relações. Porque se a gente parte sempre do princípio de como a gente enxerga hoje a realidade e vai olhar para um passado distante, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender as coisas, porque a gente tem que entender a ideologia daquele período histórico, entender o modo de pensar das pessoas daquele período e, a partir disso, entender por que aquelas coisas foram ditas daquela forma. Então, aí a gente entende as coisas. E é muito comum, por exemplo, as pessoas falarem, por exemplo, que vou pegar um autor clássico, que é o Aristóteles, né? Falar, o Aristóteles é machista. É difícil dizer isso, porque a ideologia da época do Aristóteles, a forma como uma sociedade grega antiga era organizada, tratava as mulheres como inferiores. O Aristóteles, ele simplesmente reforça o modo de ver as coisas daquela sociedade a qual ele pertencia. A gente pode dizer que a sociedade grega era patriarcal, que é o termo que se usa, né? Que ela se baseava no homem como central para constituir o universo político, toda a organização daquela sociedade. Sim, era uma sociedade patriarcal,
Agora, dizer que uma pessoa dentro da sociedade patriarcal é machista é um problema teórico, porque todos são, né? Agora, numa sociedade em que prega a igualdade como a nossa e uma pessoa vier com um discurso de que a mulher é inferior, ou seja, a gente já vive numa sociedade diferente, em que o valor da igualdade está constituído, ou seja, a ideologia de igualdade de gênero, ela é constitutiva da nossa sociedade, da política, das instituições, não só da nossa sociedade, como de várias outras, né? Se a gente vai para a Europa, Estados Unidos e qualquer outro país, a política de igualdade de gênero, a ideologia de igualdade de gênero, ela é presente. Numa sociedade em que a ideologia de igualdade de gênero é presente e eu afirmar que a mulher é inferior, sim, eu estou sendo machista. Então a gente tem que analisar os contextos. E cada época vai ter uma ideologia dominante. E entender como essa ideologia dominante se organiza permite com que a gente entenda essas relações sobre gênero e sexualidade de uma forma mais clara. É um pouco do que eu já tentei fazer nas outras aulas, mas esse conceito de ideologia que eu estou trazendo agora é essencial para isso, porque ele vai dizer como as pessoas enxergam as coisas, como as pessoas encaram a realidade. Então, vamos lá. Quando a gente fala do século XVIII e XIX, que a gente trouxe aqui, que a gente está pegando aquele contexto de revolução industrial, né, no qual as mulheres sofriam muito, né, as mulheres elas eram tratadas com inferioridade, sobretudo as mulheres mais ricas, né, que eu comentei que tinha uma clivagem de classe. Por que que isso acontece? Porque a ideologia da época era uma ideologia segregacionista. Em que sentido? Em que naquele contexto histórico, naquele contexto social, ser preconceituoso é normal e isso é bem visto pela sociedade. Eu não gostar de outros povos, eu não gostar de outras culturas e eu achar que determinados grupos humanos são inferiores a outros é normal, porque é um contexto de evolucionismo social presente, né? Essa ideia do evolucionismo social é muito forte na sociedade, a ideia do etnocentrismo, né, de que a sociedade europeia é superior às demais era muito forte, a ideia de progresso social e humano, de que as pessoas que têm mais condições, mais ricas, elas são moralmente superiores porque estudam mais, isso faz com que as pessoas sejam melhores. Essas ideias que são preconceituosas, que são combatidas nos dias de hoje, elas eram normais e presentes naquela sociedade, porque faziam parte da ideologia da época. Conforme o tempo vai passando, a ideologia vai mudando, né? Então, por exemplo, como eu estou falando, falar que fulano não deve ser lido porque ele era preconceituoso. Não, ele é fruto da época a qual ele viveu. Então, numa sociedade em que todos são preconceituosos, é muito difícil achar alguém que não seja, né? Então, a gente tem que entender aquela pessoa, aquele universo, a partir dessa perspectiva. Por exemplo, tem uma figura histórica conhecida de todos, que é o Darwin, né? E as pessoas falam, mas o Darwin era racista. Sim, ele vivia numa sociedade racista, né? Uma sociedade etnocêntrica. Ele achava, de fato, porque esse era o discurso, que a sociedade europeia ela era superior às outras, que as outras sociedades eram inferiores culturalmente, elas estavam subdesenvolvidas. Portanto, ele era preconceituoso, ele é fruto da sua época, ele é fruto da ideologia da sua época. Hoje, a ideologia que a gente vive é uma ideologia liberal. Por quê? Porque as coisas que existem são organizadas a partir desta ideologia. Então, quando a gente pensa nas redes sociais, por exemplo, as redes sociais são um projeto liberal clássico, porque elas ressaltam a individualidade das pessoas, elas ressaltam a opinião das pessoas, elas exaltam todas as características individuais, o individualismo. Isto é típico da ideologia liberal e as redes sociais vão ter essa função constitutiva, elas são constituídas a partir dessa ideologia. Então, vocês podem ver que, pegando o Facebook, né, a gente tem locais para falar o que a gente pensa, o que a gente sente, através de
de textos, emojis, né, das curtidas, likes, enfim, daquelas diferentes coisas que a gente pode fazer. Tudo isso expressa formas de pensar, sentimentos e coisas do gênero, e isso permite com que as pessoas expressem aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam individualmente. Então, mas isso faz parte de uma ideologia, que é uma ideologia liberal, que organiza o nosso mundo como a gente tem hoje. Entender as ideologias nas quais a gente vive permite com que a gente entenda esse nosso período histórico, entenda por que as coisas são da forma com que elas são. E esse individualismo, por óbvio, traz consequências para o que a gente está estudando. E para várias coisas, né? Mas para o que a gente está estudando especificamente, as consequências do individualismo é a fragmentação sobretudo quando a gente vai lidar com sexualidade, né? A gente tem inúmeras formas de sexualidade, porque a gente tem essa ideia da forma individual de expressão da sua sexualidade, né? Partindo disso, as pessoas experienciam a sexualidade de formas diferentes e elas encontram outras pessoas que compartilham aquela visão sobre a sexualidade e elas acabam criando grupos. Então, existem tantos grupos relacionados à sexualidade, aí depende da classificação. Eu já vi uma classificação que, se não me engano, tinha 52 diferentes formas de sexualidade. Então, existem tantas formas porque as pessoas se identificam com grupos diferentes, né? E aí, a partir dessa livre expressão individual da sexualidade, elas falam, eu me expresso assim, mas eu não sou sozinho no mundo, porque através das redes sociais eu consigo achar outros grupos. Tem uma pessoa lá, sei lá, não sei onde no país, que também pensa como eu penso e vivencia a sexualidade da mesma forma. Então, a gente se junta através das redes sociais e forma grupos. E assim as coisas vão indo. Então, isso gera essa fragmentação das formas de expressão, porque essa ideia de respeito à individualidade é muito forte no mundo que a gente vive. E vejam, ideologia não é necessariamente algo negativo. Ela pode ter efeitos negativos? Pode, mas a gente entendendo o que ela é e o efeito que ela gera no mundo, a gente age com clareza, a gente tem clareza sobre por que as coisas são como são e para onde elas estão indo. Então isso é essencial quando a gente está estudando e compreendendo as coisas. E um tema tão polêmico como esse que a gente está estudando, que é a questão do gênero e sexualidade, entender as diferentes ideologias permite que a gente entenda as diferentes correntes de pensamento dentro deste campo. Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, um tema como o feminismo existem inúmeras correntes ideológicas dentro do feminismo. E cada corrente ideológica tem uma relação, tem uma forma de ver o mundo. E entendendo essa forma de ver o mundo, a gente entende por que ela existe e a partir de onde ela está falando. Então, porque a gente vive num mundo em que não existe mais, embora exista, como eu comentei, a ideologia liberal ela é predominante, porque a gente vive essa ideia da individuação, essa ideologia liberal, essa expressão das minhas vontades, ela se junta a outras coisas e vai constituindo subideologias que vão compondo linhas de pensamento. Então, existem inúmeras linhas de pensamento no mundo que a gente vive, né? E isso complexifica muito os debates políticos, porque cada pessoa acaba puxando para um lado. Então, quando a gente vai estudar esse tema e vários outros, a gente tem que levar esse conceito de ideologia muito a sério. Por isso que eu trago esse conceito aqui do Mannheim para vocês, que eu acho que ele é mais interessante para pensar essas questões, tá? Então, quando a gente for pensar isso, pensar a ideologia desta forma, como esse modo de ver o mundo que é constitutivo da sociedade e que permeia tudo. Então, a ideologia está em tudo. Não existe nada ideologicamente neutro nesse contexto, né? Existem diferentes ideologias, né? Ela vai evocar alguma coisa ou outra como sendo ideológico, né? Por hoje é isso. Se ficou dúvidas, manda e-mail, né? Se ficou questões, e a gente vai conversando aqui, né? E tem, claro, sempre sexta-feira para a gente tirar dúvidas também ao vivo. Qualquer coisa, estamos aí. Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!